jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. Bate-papo descontraído, entretenimento e muita gente bacana. Agenor Filho, entrevista. Então, uns 12 anos, Agenor. Olá, ouvinte, está no ar mais uma entrevista aqui no programa Agenor Filho Entrevista. Hoje é 19 de março, terça-feira, e eu recebo aqui os vencedores para o DOC 2019, um projeto aqui da Universidade Unaerp que promete muito para este ano. Então, eu recebo Clebson Rodrigues com o tema Ossos do Ofício. Seja bem-vindo, Clebson. Oi, Agenor, tudo bem? Deu uma travada aqui. Olá a todos. Então, cara, nós estamos aí, né? Bora ver o que vai desenrolar. Tuane Santos, sobre o tema tráfico de pessoas. Seja bem-vinda, Tuane. Obrigada, Agenor, pelo convite. Boa noite para todo mundo. Luciano Filho, Invisíveis, Moradores de Rua. Agenor, obrigado pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Martina Colafemina, sobre Andrômaca. Depois vai explicar pra gente o que é isso. Boa noite, gente. O meu tema é sobre mães que perderam os filhos por violência. Obrigada, Agenor, pelo convite. E Joyce Soares, com Ressignificados. Obrigada pelo convite, Agenor. Boa noite, ouvintes. Antes de começar a entrevista acerca dos temas, eu gostaria de dar uma ênfase. Da entrevista anterior, nós recebemos aqui a professora lá da USP, né, que esteve tratando de tema de saúde, juntamente com o pessoal aqui do núcleo de debates, e ela pediu para que, quando estivesse próximo do debate que vai acontecer aqui na Unaerp, para mim estar divulgando. Então, vai ser neste sábado, dia 23, a partir das 13 horas, da 1 hora da tarde, no Teatro Bassano Vaccarini. A pré-conferência municipal do Distrito Leste. Então, todos vocês aqui do Distrito Leste estão convidados para participar. E a palestra será com a professora doutora Maria José Bistafa Pereira, da Escola de Enfermagem da USP. Muito importante a participação popular dessas pré-conferências, porque sairão propostas de melhoria para a saúde de nível municipal aqui da nossa cidade de Ribeirão Preto. Gente, é isso, explicando para vocês o que é essa loucura aqui de DOC. O DOC, ele é um projeto aqui da universidade, como foi dito, e há alguns anos, se não for me engano, 10 anos de DOC? 10? 12 anos de DOC, que são documentários acerca, não sei se eu posso falar, um cinema cinematográfico da vida real, é isso? Então, mais ou menos isso. E esses aqui são os vencedores para este ano de 2019. Eles trouxeram temas impactantes, que deixaram a turma do último ano de jornalismo aqui da universidade de boca aberta. E nós ficamos assim, sem nenhuma sombra de dúvida em escolher os temas que estão aqui, porque são temas de extremamente relevância a serem tratados, tá bom? Então nós vamos começar com o Clebson, que ele vai falar o que é o Ossos do Ofício para nós. Agenor, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Então, o que seria o Ossos do Ofício?
É basicamente um retrato de pessoas que ganham a vida com a morte. Então, assim, pessoas que maquiam o defunto, coveiros, agentes funerários, basicamente é isso. A parte mais peculiar é a questão de como foi realizada a ideia. Foi tipo assim, foi um estalinho, sabe? Um estalinho assim de ideia que eu não sei nem explicar direito, porque eu tinha muitas opções. Eu estava cogitando, inclusive, algumas até que já tinham sido escolhidas. Você pensa, fica chovendo molhado, até que você chega na conclusão e decide o tema. A minha curiosidade, Clebson, foi de saber como você lida com essa questão da morte. Eu lido naturalmente, porque é um ciclo natural, é o fim da massa orgânica, todo mundo vai morrer um dia, é a única certeza que temos em vida. Então, assim, eu e uns colegas meus, quando nós estávamos conversando sobre o tema, ele falou assim, nossa, Cleverson, é um tema interessante, mas é pesado. Eu falei assim, não, de maneira assim, figurativa, é de nível Marvel, sabe? É uma coisa assim que especial. Então, eu lido naturalmente. Como que você acha que o público vai encarar essa ideia do DOC para este ano, de um tema assim tão instigante e ao mesmo tempo que causa medo? Bom, baseado na perspectiva que eu tenho e o rumo que eu e minha equipe quer dar para o tema, acredito que vai encarar de uma maneira mais poética. Ah, tá. Então as pessoas vão poder assistir sem medo. Sim, sem medo, não vai ter nenhum presunto, nenhum sadia, pode ficar tranquilo. Nenhum cadáver, você quer dizer? Nada. Ah, tá. Então tá bom, Clebson, parabéns, tá? Assim, foi muito, muito legal sua apresentação. Realmente, quando você apresentou em sala de aula, eu falo isso porque eu também sou aluno dessa turma, em momento algum você passou medo. Foi um tema assim que, ao contrário, nós ficamos curiosos para saber, porque da forma que você tratou o tema foi natural. Então, e é legal que as pessoas encaram a morte de uma forma natural, porque é algo que todos nós passaremos, né? Da mesma forma que nascemos, um dia vamos morrer, e foi muito curioso, um aluno e desafiador trazer um tema desse para a universidade. Uhum. De princípio, assim, quando eu estava elaborando, eu coloquei na cabeça a seguinte ideia. Não vai ser nada fúnebre mesmo. Vai ser algo natural. Eu vou quebrar todo o parâmetro sintético, o tabu que existe da morte, porque quando se trata de morte, existe muita questão cultural, porque na Índia eles lidam de um jeito, no Japão eles lidam do outro. O nosso aqui, pelo menos o molde que boa parte das famílias segue, é o molde cristão mesmo. Tá. E eu não lido muito bem com isso, apesar de eu ser cristão. Eu falei assim, bom, eu preciso dar uma condução mais orgânica mesmo pro tema. Tem que ser uma coisa orgânica e eu preciso elaborar isso e a apresentação de uma maneira natural. Então foi aquilo lá que você viu, que o pessoal deu risada, tudo. Foi desse jeito. O tempo para a apresentação era de 5 minutos, né, para cada aluno, e nós, os alunos, não tínhamos a oportunidade, até mesmo por conta do tempo, muitos alunos apresentarem o tema, e nós não poderíamos fazer, né, perguntas. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta para o Clebson, que na hora ficou com curiosidade? Não, eu já esclareceu tudo. Eu já bati o olho e já achei E já gostei. Gostei. Que legal. É justamente o que você falou. A gente gostou, acho que muito da apresentação dele pelo fato da curiosidade. Eu fiquei muito curiosa de saber, porque a gente todo dia se depara com alguém falecendo, algum familiar, algum amigo, e a gente não sabe o que tem por trás. E a gente tem medo também. Então eu votei por curiosidade mesmo. Eu tô bem curiosa para saber o resultado. E o mais interessante também, porque assim como os invisíveis, às vezes essas pessoas passam despercebidos. Invisíveis que eu digo, os moradores de rua, que é outro tema trabalhado. Então, assim, às vezes a gente lida com tanto pesar com a morte que nós não sabemos, assim, do cuidado e do carinho que é dessas pessoas que cuidam desses entes queridos, né? Então é importante a gente mostrar um pouco da realidade deles, do dia a dia, como cuidar desse nosso ente querido para que fique mais bem apresentável, desde
o cuidado com o corpo ali do doente, como também até o momento de ser enterrado ou cremado. Isso, né? Não é porque tá morto que vai ser enterrado feio, né? Ah, tá. Então é isso que você vai mostrar no documentário com sua equipe. Não é isso. Vai fugir disso. Foi só um comentário à parte. O que eu quero mostrar mesmo é a naturalidade da morte. Tá. Eu acho que é uma das coisas mais naturais que existe, mas ainda assim o pessoal pensa de uma maneira meio sintética. Entendi. Vocês são em quantos que vão trabalhar o documentário? 6 pessoas. Ah, tá. 6 alunos da Contando universidade. comigo. Ok. Muito bom. Sucesso para vocês, tá, Clebinho? Obrigado. Tem aí o Aruanda, né? Que é um festival de cinemas, de documentários. E aí eu torço para que um de vocês aqui, já antecipando a nossa conversa, fique em primeiro lugar, tá bom? Obrigado pela sua participação. Agora, consideração? Eu que agradeço. Ok. Tuane, tudo bem, Oi, Tuane? tudo ótimo. Gente, a Tuane, ela trouxe um tema que a gente não precisa ir longe. Ultimamente, agora a mídia vem tratando do tráfico de pessoas, inclusive em Ribeirão Preto, com a operação Cinderela. Sim. Você poderia explicar para a gente, Tuane, como que surgiu essa ideia de você trazer à tona um assunto tão sério? Então, foi meio complicado. Assim como o Kleberson, eu pensei em várias coisas que também já tinham sido escolhidas. Inclusive, um tema que eu pensei estar aqui entre nós, que foi o tema do Luciano, dos moradores de rua. Ainda bem que ele está aqui, que foi o vencedor. Mas a ideia do tema do tráfico de pessoas surgiu por conta de um fórum que teve aqui em Ribeirão, com várias autoridades, presidentes de ONGs de São Paulo também, que veio abordar o tema aqui em Ribeirão Preto. Fizeram em várias cidades aqui da região também. Eu não tive a oportunidade de ir em um desses fóruns porque era em horário de aula, mas eu comecei a pesquisar. E aí, quando eu propus isso para a professora Flávia, eu encontrei vários empecilhos logo nas pesquisas, ir atrás de fonte, mas ela me deu muita força para continuar com o tema. Ainda assim, está sendo um desafio, porque é um crime, né? A gente está mexendo com gente bem perigosa, e as pessoas não podem aparecer, tem uma série de coisas. Mas eu achei um tema muito importante. É uma das mais graves violações dos direitos humanos. E ainda assim não é tão tratado pela mídia tradicional. Nas minhas pesquisas, dá para contar nos dedos assim, o quanto que o tema foi abordado. E pelas grandes emissoras mesmo, Fantástico. Acho que publicou 3 matérias sobre isso só. E é um crime que move bilhões de reais por ano. E eu coloquei no meu slide, na apresentação, que é uma coisa invisível aos nossos olhos. Que é justamente um crime invisível para quem sofre, né, para a vítima, para quem pratica, né, que fica em silêncio, até para quem quer denunciar por conta do medo de estar mexendo com gente perigosa. Foi essa minha curiosidade. Você já conseguiu pessoas que envolvidas com esse tema, ou até mesmo pessoas que lutam com essa causa? Sim, já estou em contato com várias pessoas, algumas delas eu coloquei também na apresentação, no dia da apresentação, e essas pessoas são eu não sei como que eu posso falar, elas são muito, não é a palavra céticas, elas não querem de forma alguma aparecer, porque é a vida delas que corre risco. Tá. Eu conversei também com a delegada, inclusive que está na Operação Cinderela, que foi da Operação Fada Madrinha do ano passado. Qual o nome dela, a delegada? Ela chama Luciana. Luciana. Isso, da Polícia Federal. Eu estou em contato com ela também, com pessoas de ONGs. Só que a doutora Luciana, ela ainda tem a proteção da justiça. Sim. As pessoas das ONGs que dão apoio a essas pessoas, a essas vítimas, não tem. Então, tudo tem que ser feito em silêncio mesmo, para que nenhuma corra risco de vida.
e cause algum problema para essas pessoas. Então, pelas suas palavras, pelo que eu entendi, o documentário ele vai percorrer em meio ao silêncio. As pessoas não vão se manifestar. Eu quero trabalhar bem o silêncio no doc, o grupo também concordou com isso. E a intenção é fazer com que essas pessoas contem suas histórias, o objetivo do documentário é esse, para incomodar mesmo quem está assistindo, para todo mundo que assiste ver que isso existe, que está perto de nós, não é uma coisa de filme, não é uma coisa que acontece só para fora, no exterior, é uma coisa que acontece aqui na nossa cidade e é muito sério. Então, o objetivo do documentário é trazer as vítimas mesmo, para elas contarem tudo que elas passaram. E como você pensou em instigar as pessoas a fazer as denúncias? Porque eu acho que é interessante o tema, trabalhar a questão que sensibilize a população, porque existe mesmo o tráfico de pessoas. Sim. Foram muitas pessoas presas em Ribeirão Preto por conta disso. Sim, 6 pessoas foram presas, 4 ainda estão foragidas e foram 38 pessoas resgatadas. Elas ainda estão em segredo de justiça por conta dos depoimentos que elas estão prestando ainda. Mas é justamente isso, é instigar, né, por meio da história, fazer as pessoas terem a consciência da denúncia, que tem que denunciar. E quais os casos mais comuns no tráfico de pessoas? Por que as pessoas são traficadas assim? Nos 2 casos aqui de Ribeirão, as traficadas que foram transexuais, a maioria do norte e do nordeste, esses criminosos captaram essas pessoas pela internet, pelas redes sociais, e com a promessa de que elas iam fazer vários procedimentos estéticos no rosto, no corpo, para transformá-las mesmo. E chegando aqui não é nada disso. Só que aí elas não têm como voltar, porque eles vêm com a promessa, captam essas pessoas, pagam a passagem de vinda e depois elas não têm como voltar, não têm como fugir, não tem para onde ir. Inclusive, essas 38 pessoas que estavam em vários locais aqui de Ribeirão, elas viviam trancadas, elas só saíam à noite, né, para se prostituírem e eram vigiadas mesmo durante o trabalho. Meu Deus. É muita coragem, né, Tuane? Sim. Muita coragem, eu acho que Sim, você... coragem de todo mundo, coragem do pessoal da ONG, sim, que dá apoio, coragem da delegada, né, que dá a cara a tapa, que vai lá, que fala. E coragem sua coragem também, né? Minha, de colocar à tona um documentário que trabalha acerca de um assunto tão sério, né? Coragem de ir atrás dessas pessoas, de encarar. E eu quero agradecer também ao meu grupo, que nossa, elas estão... É um grupo só de mulheres. E elas estão ajudando muito, muito mesmo. Quem são elas? A Bruna... A Dani, isso. A Bruna, a Daniela, a Gabriela, a Flávia Coneglian. Todas elas. Estamos em 6 também. E a Vicky também. Legal. Boa sorte, parabéns, tá? Obrigada. Luciano, tudo bem, Luciano? Tudo bem, você? Invisíveis, derrubou minha pauta. Eu apresentei a pauta de moradores de rua e quando eu cheguei lá já tinha sido derrubada. E Invisíveis trabalha a questão de moradores de rua e não foi assim, sem sombras de dúvida que eu resolvi juntar com você para trabalhar esse tema, Luciano. Me instiga muito toda vez que eu pego o ônibus ali no centro de Ribeirão Preto, nos terminais urbanos, que eu vejo... É um descaso aos nossos olhos, um descaso à população de Ribeirão Preto. Por que Ribeirão Preto atrai tantos moradores de rua, Luciano? Então, a gente pode dizer que Ribeirão Preto da cidade de São Paulo é uma das maiores. Um dado interessante que eu posso trazer para vocês é de que dos mais de 3.100 moradores de rua de Ribeirão Preto, mais de 2.000 são de outras cidades. Então alguns vêm para cá buscando oportunidade de emprego, ou vêm para cá porque eles acreditam que as pessoas aqui têm uma melhor condição de vida, então pode estar ajudando mais.
por ser realmente uma cidade grande, existem mais ONGs que podem estar dando apoio para esses moradores de rua também. Invisíveis, por que desse nome? Olha, eu não sei te dizer, sim, eu não posso dizer que eu fiquei pensando, matutando, qual seria um bom título. Eu sei que simplesmente veio na minha cabeça, eu senti que deveria ser o certo, porque, assim como você disse, essa situação de descaso que a gente vê por todos os cantos da cidade. E eu tentei me colocar no lugar deles, tentei sentir o que eles sentiam, e a sensação de visibilidade foi uma das principais coisas que passou pela minha cabeça. O que você pensa em trabalhar acerca do assunto? Bom, o descaso, contar um pouco sobre a história de vida de cada um deles, dos que serão entrevistados. Falar um pouco sobre o dia a dia, o que eles passam, como que é você não saber onde que você vai dormir na noite, se você vai acordar vivo, como que é você estar sozinho, não ter amparo de nenhum dos lados, tanto de ONGs, de instituições governamentais, enfim. Tentar inserir quem estiver assistindo dentro da realidade deles, causar esse incômodo, como a Tuane também falou. Em Ribeirão Preto existe ONGs, organizações não governamentais que cuidam e que façam alguma coisa para esse tipo de pessoas? Sim, existem. Eu entrei em contato com uma e eu visitei ela semana passada, que foi justamente onde eu consegui uma das fontes, que ele é um morador de rua. Infelizmente, são poucas porque a prefeitura, o governo, nenhuma recebe apoio. Poucas delas recebem um local específico que a prefeitura cede simplesmente por isso, e eles têm que arcar com questões de conta de luz, conta de água, alimentação, eles têm que bancar simplesmente tudo. E isso juntamente com a ajuda de outras pessoas que participam da ONG também. Atendimento aos serviços públicos da cidade é quase impossíveis para eles, Sim. né? Por conta que o que eu ouvi, né, de um presidente de uma ONG, que ele falou que o descaso começa desde o atendimento aos serviços públicos, porque eles disputam quem vai atender aquele indivíduo, né, devido os maus tratos que eles chegam aos estabelecimentos. Então, assim, é muito preocupante mesmo saber que é um cidadão comum, como qualquer um de nós, porque a gente não sabe o porquê está naquela situação de rua. Sim, é difícil a gente determinar como que eles chegaram ali, mas a maioria das pessoas enxergam apenas como que eles estão naquele momento. Sim. Por exemplo, existem vários casos que podem levar uma pessoa a morar na rua, sejam eles alcoólatra, usuários de droga, alguém que teve desavenças com a família, alguém que perdeu o emprego, perdeu tudo que tinha e simplesmente foi morar na rua. E, às vezes, eles acabam tendo contato com coisas ruins, que é inevitável, e as pessoas acabam enxergando apenas isso. Uma pessoa que não quer sair da situação que está, mas ela também não tem a oportunidade para sair dessa situação. E, às vezes, mesmo tendo a oportunidade, eles já estão numa situação de vício, né? Sim. Por exemplo, a ONG acolhe, ou o CETREM acolhe, só que a pessoa ela está numa situação de dependência química, Sim. né? E muitas ONGs não obrigam a Sim. estadia da Essas pessoa. instituições, elas acolhem as pessoas. Só que elas têm total liberdade para sair quando elas quiserem. Ela não pode ficar presa lá contra a vontade dela. Então, por exemplo, se uma pessoa tá uma semana sem usar nada, tá tentando se libertar disso. Só que depois vem a abstinência, dá uma recaída e elas saem e às vezes nunca voltam. É outro tema bem instigante, Sim. né, Luciano? Eu acho que você foi muito feliz na sua apresentação e desejar sucesso, cara. Obrigado. Para nós, né? De trabalhar um tema desse que eu creio que vai ser um tapa na cara da nossa sociedade. Eu vou frisar bastante Ribeirão Preto, porque é muito, cara. Sim. Sem noção ali, não só no terminal urbano, como eu disse, mas todos os cantos que você anda nas ruas da cidade tem moradores de rua. Sim. Né? Então, vai ter muito o que se fazer, né? Parabéns, tá, Obrigado. Luciano? Martina, o que é Andrômaca, Martina? Então, esse nome é uma longa história. Tem que arrumar aqui.
Uhum. Então, Andrômaca é uma personagem. Eu expliquei mais ou menos ali no pitch, mas ela é uma personagem de uma tragédia grega que chama As Troianas. Sim. Tô dando arrumar o microfone, isso. Perdão. E aí eu já tinha feito essa peça, eu fiz teatro muitos anos, assim. Eu parei para começar a faculdade mesmo. E essa foi uma das últimas peças que eu fiz. Bom, a Andrômaca é uma longa história, assim, tem tempo de contar tudo. Quando tem a Guerra de Troia, né? E aí, quando os gregos vencem a guerra, eles entram em Troia e matam todos os homens. E deixam as mulheres para depois serem levadas como escravas para várias cidades da Grécia. E a Andrômaca é uma das princesas de Troia. Ela era casada com o Heitor, que era um herói, que era o herdeiro do trono. E eles têm um filhinho que chama Astyanax. E ela vai ser levada como escrava. Aí, ao longo da história, o senhor dela fica sabendo que o menino tá vivo. Até então, ela ia escondendo ao longo da história. E ele ordena que os soldados dele matem o menino. E aí, essa morte do menino é uma cena, é um monólogo gigante da Andrômaca, assim, em que o soldado arranca o bebê dos braços dela e joga de um penhasco de ponta cabeça. Então, é uma cena bem dramática, assim, ela fala muita coisa forte. Como você associou essa história a mães que perderam ou que perdem os seus filhos para o tráfico, para as drogas, é isso? É esse o seu tema que você traz no documentário? O tema é mães que perderam, em que os filhos foram assassinados mesmo, mas eu procuro abordar vários tipos de violência que causaram isso. Tanto morreu num tribunal do crime, morreu por violência policial, morreu por violência estatal, todo tipo de violência. Eu associei... Bom, esses temas sociais, assim, me tocam muito, eu estou sempre pensando nisso. E eu até tinha pensado num tema diferente para o documentário no passado. Só que há muito tempo eu já vinha pensando em escrever alguma coisa, uma peça, um roteiro, algo assim, com esse nome, usando a mesma história de As Troianas, só que com personagens atuais. Uma mãe que mora na favela, tal, mas uma história mesmo, não vida real. E aí, quando eu comecei a pensar em tema pro doc, esse nome veio na minha cabeça. Eu não pensei só nela, é que eu já tinha relacionado antes, mas na história você tem muitas mães emblemáticas, assim, Maria, você tem histórias muito tocantes. E aí, como eu já tinha começado a escrever algo assim, eu falei, vou usar esse nome, que é muito forte. E eu acho que quem conhece essa cena, ou quem for buscar conhecer depois de ver esse nome, vai entender a força que ele tem, assim. É uma cena... Foi difícil, Martina, encontrar mães que enfrentam esse problema aqui em Ribeirão Preto? Difícil não foi. Todo mundo tem mãe, né? Então, não é difícil. Eu procurei mesmo notícias, prestando atenção ali no noticiário, vendo se essas mães davam entrevista para pensar já, essa vai falar, essa não vai. Tem a maior dificuldade, assim, é na abordagem com a pessoa, né? De uma forma respeitosa, mas por enquanto a gente está incrivelmente tranquilo com isso. Vai ser um tema que será trabalhado no silêncio também, não? Ou as pessoas vão mostrar suas caras? Elas vão mostrar. A intenção... Gente, se eu tossir, vocês me desculpam, pelo amor de Deus, tá incontrolável. Imagina. Elas vão mostrar. A minha intenção é fazer algo forte e artístico, mas para isso eu preciso que elas mostrem a cara, que eu pegue a emoção delas ali com a câmera.
Então, a nossa intenção é fazer as entrevistas de uma forma assim mais natural possível, deixando elas à vontade para contarem suas histórias, sem música, usando ali o som ambiente delas, fazendo uma coisa íntima mesmo, mas deixando elas à vontade. Legal, parabéns, tá, Martina? Obrigada, Genor. Pessoal, nós estamos entrevistando os vencedores para o DOC 2019, um projeto de documentários aqui da Universidade UNAERP, e hoje eu recebo Clebson Rodrigues, que está tratando de um tema, ossos do ofícios, que são pessoas que trabalham com a morte. A Tuane Santos está trazendo aí o tema para o documentário do tráfico de pessoas. O Luciano Filho, Invisíveis, Moradores de Rua. E a Martina acabou de apresentar o Andrômaca, um termo grego? Não. É grego. Um termo grego, mas que vai trabalhar a realidade do Brasil com mães que perderam e perdem seus filhos para o tráfico. E agora, para dar uma leveza no ambiente, a nossa última apresentação é Ressignificados. E a Joyce Soares, ela trouxe esse tema. Ô Joyce, o que vai trabalhar Ressignificados? Bom, obrigada pelo convite, Agenor. Bom, o meu documentário eu quero trazer inspiração para as pessoas, né? Coisas boas. Então, eu vou trabalhar com histórias de vida de pessoas que tiveram algum tipo de trauma, seja ele físico, emocional, psicológico, e elas aprenderam a ressignificar a vida delas e dar um sentido mais feliz. Porque às vezes a gente reclama de tanta coisa, né? E eu acho que essas pessoas que têm essas histórias assim, transformadoras, que fizeram do caos enxergaram alguma coisa de boa naquilo, eu acho que é interessante passar essa mensagem positiva. Joyce, eu sei que ainda tem bastante história pela frente, porque nós só estamos apresentando os temas que serão trabalhados, e você apresentou uma história muito bacana de uma senhora que tem um ressignificado de vida. O que você já aprendeu, ou qual é a sua expectativa de aprender com tudo isso? Bom, eu já conhecia a Sirlene, né? E quando eu entrevistei ela para uma outra matéria aqui da UNERP, quando eu terminei, a gente estava falando de um outro assunto, e aí ela me contou a história de vida dela. E assim que ela terminou de narrar, eu fiquei olhando para ela e falei assim, sua história dá um documentário, a gente tem um projeto lá, expliquei tudo e fiquei com aquilo, né? Guardei para mim. Só que a ideia que eu trouxe esse ano era totalmente diferente. E aí depois eu fiquei pensando, né, o que eu poderia utilizar de tantos acontecimentos que tiveram na minha vida, e eu fiquei repensando essa questão do jornalismo e de coisas que estavam acontecendo ao redor. E como a gente está nesse mundo, né, ultimamente tem acontecido tantas coisas ruins, eu fiquei pensando em trazer alguma mensagem boa, como eu disse, né? E a história da Sirlene é incrível, e ela é uma pessoa incrível. Como você contar um pouquinho? Conto. Só pra... a Sirlene, ela, há 6 anos, né, ela estava viajando com o marido dela, e aí eles sofreram um acidente de carro, 2 cavalos atravessaram a pista. E aí ela perdeu o marido dela, e no acidente ela também perdeu a perna direita. E aí a Sirlene tem 2 filhas, e depois do acidente ela teve que dar um jeito, né, de conseguir cuidar das filhas dela, de voltar a trabalhar. E aí hoje ela se especializou nessa questão de traumas, e ela ajuda outras pessoas a lidarem com isso. Então, eu acho interessante dela que ela também, além dela ter se cuidado e conseguido dar um significado para a vida dela, ela também passa isso para outras pessoas. Então, essa é a intenção do documentário. E assim serão as outras histórias? Sim, eu vi que a gente vai ter dificuldade em selecionar, porque tem muitas boas histórias, e eu fiquei muito feliz. Porque às vezes a gente só vê o lado ruim, e eu falei, não, tem muita gente com história boa para contar aqui em Ribeirão. E nosso grupo, né, a gente vai essa semana fazer a seleção das outras. Eu quero mais 2 personagens, né, para compor o nosso documentário. Muito bom. Pessoal, no início eu falei que, sem sombra de dúvidas, vocês têm todo o merecimento para estar aqui, né, está representando o DOC 2019 por conta da importância das temáticas. Mas, assim, foram temas muito bons apresentados. Rapidamente, Joyce, um tema que não está aqui, que você queria que estivesse. Que não está aqui? Oh, meu Deus.
Nossa, tinha tanto tema que agora Que eu não você lembro de votou e cabeça. não foi selecionado. Gente, quem que eu votei? Caramba. Matina, vocês, fica à vontade. Clebson, Tuane. Ah, tinha o da Flavinha, que é aos 80, né? Que Aos falava 80, sobre sim. histórias de idosos, Legal. O do Tainan, eu achei muito Terra, né? pertinente, de terra, ia falar aí sobre terra como habitação, como meio de vida, eu votei nele. Legal. Eu gostei do Alzheimer, da Larissa Tassin. Muito bom. Votei nele. Eu gostei do seu, Agenor. Eu votei no seu tema, que era Faces, né? E tratava de preconceitos, de diversos preconceitos, vários tipos, né? Legal. Dos preconceitos. O que eu gostei bastante foi o Garotos, do Felipe, que é um tema bem peculiar, o jeito que ele trabalha mesmo é bem cômico, assim. Ficaria meio encavalado, né? Mas é um bom tema. Muito bom. Eu também gostei do Dalari, que ia trabalhar, né, a questão do Alzheimer. Gente, vocês não têm noção do orgulho que eu tenho de receber vocês no programa, de fazer parte da vida acadêmica de vocês. E eu espero, assim, sucesso nessa etapa aí dos documentários, que cada um dê o seu melhor, né? Porque agora, como a professora Flávia falou, já não é mais nosso, né? O projeto de documentário já é de um grupo, e eu vou mais além. Já é da sociedade, é do mundo, porque a partir de que fique pronto esses documentários, eles serão transmitidos, né? No YouTube. Nós vamos publicar de todas as formas, vamos concorrer ao prêmio de Aruanda, que é um prêmio muito requisitado para quem está nesse universo, e eu desejo fortemente que um de vocês vençam, não só para questão de mérito, mas por questão assim de propagar um assunto tão importante como este, tá bom? Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Desejar, parabenizar? Boa sorte aí pra todo Boa mundo. sorte. A Flavinha, né? A Fácil, professora, não é? né? Tem o Marcelo, tem Valeu, muita gente Flávia, envolvida, valeu, né? Marcelo, vamos ter paciência Os aí com a grupos. gente. Os grupos. Eu gostaria de agradecer a equipe mesmo que escolheu por ter comprado a ideia, a Lorena, a Flavinha, o Arthur, o Edson. Ao todo foram quantos, Cabem, que votou no seu tema? Não, eu acho que foram 14 ou 15. Eu não tenho certeza. Votei em você. Eu também acho que todo Eu mundo... votei também no seu tema. Eu também votei. Dar os parabéns a Tuane, o Luciano, a Martina também. São 3 temas ótimos. E em particular o da Joyce, que dentro do que se trata de perspectiva de vida, acaba dando um respirar novo, né? É um tema que eu achei também genial. Achei muito legal. E é isso daí, agradecer também a minha namorada que me apoiou, que tá me ouvindo também. E você também, e o Gil, né? Porque o Gil é maravilhoso. E a Flávia, claro, a professora. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês aqui no programa. E é isso, gente. Eu vou estar sempre entrevistando temas desta importância aqui, né? E eu agradeço grandemente vocês, agradeço a professora Flávia, nossa professora de telejornalismo, agradeço o ouvinte. Pessoal, compartilhe essa ideia, compartilhe esse vídeo de hoje aqui da Rádio UNAERP, porque eu tenho certeza que alguém será tocado com um desses temas, tá bom? Esse foi o Agenor Filho Entrevista de hoje. Contamos com a sua audiência na próxima terça-feira, às 18 horas, aqui na Rádio UNAERP de Ribeirão Preto. Até mais.